Eu acho que o desrespeito foi desrespeitoso. A gente conseguiu, a galera começou a falar, e tinha que falar mesmo, sobre a questão de se desrespeitar a crença de Isso. alguém. Até aí estamos juntos. Ok, e eles foram lá, reconheceram, tiraram o vídeo, pediram desculpas, então, acertamos o alvo, só que eu acho que a gente não precisa ser tão, sabe? Eu não vejo, eu não vi problema, assim, nossa, fizeram, ok. Afetou minha vida? Não. Afetou a minha fé? Não. Não achei que tinha que fazer, todo um estardalhaço e fazer vídeo. Eu senti muito, assim, a galera hypando, tipo, surfando no hype, sabe? Porque o que mudou na sua fé? Isso. O que mudou na sua fé? A não ser saber que a França não tá nem aí para nada. A França gosta mesmo de fazer isso. Tem um histórico de ficar zoando a fé dos outros. Desde o século XVIII, com a Revolução Francesa, desde isso... o século XVIII, os caras zoam mesmo. Tá? Tá na história. Os caras zoam a fé de todo mundo. E não é por acaso que você tem 2% de protestante lá e a maior população não religiosa, né, sem religião, agnóstico, ateu, do mundo. Então, assim, é natural que você vai ter esse tipo de coisa vindo de um lugar extremamente secular como é a democracia francesa. Não tinha que esperar outra coisa deles, né? Eu estranharia até se tivesse fosse pro lado contrário, eu estranhar. Tinha que esperar outra coisa deles, né? Mas a Olimpíada tá sendo lá, enfim, né? Então, fazer o quê? Mas eu gostei que saiu o vídeo do ar e tal. Mas eu achei assim que nós cristãos, a gente não tem que ficar dando muito, sabe? A ideia de dar o ibope para algo que é morder a isca, pra esse tipo de coisa. A gente morde a isca toda vez. Sabe? A gente não tem que ficar dando ibope para esse tipo de coisa. A gente tem que continuar pregando o evangelho, que essa é a nossa função na Terra. Ponto. Fim. O que eles fizeram lá na França, a mim não toca em nada do que eu tenho que fazer aqui. Porque eu tenho que continuar fazendo as minhas coisas e continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Amém e ok. Tá? Então, assim, às vezes a gente está se doendo demais por conta e assim, aí a galera, os influencers do gospel, aí surfam bonito no hype e incitam a galera, perdendo tempo. Um tempo que não volta e que nem era necessário fazer toda essa propaganda, porque eles fizeram propaganda do negócio, né? Porque muitos como nós estavam trabalhando, não viram nada, não assistiram, né? Vida adulta. Nem sabendo, vida adulta, né? Ok. A gente nem parou para ver, óbvio, não viu. Por quê? Porque estava trabalhando, estava fazendo outras coisas mais produtivas, enfim, né? E depois a gente tá tendo lá, tá trabalhando, tá servindo ao Senhor, tá fazendo as nossas coisas. Então, gente, vamos parar de dar ibope pra gente que não merece. Vamos parar de incitar as pessoas a fazerem coisas que nós cristãos não precisamos. Porque se não tivesse tido essa polêmica, eu acho que a abertura teria passado batido, assim. Teria. Ninguém teria falado tanto durante uma semana quase falando disso, porque eu não ouvi nada além disso. Ninguém falou mais nada sobre isso. Eu não vi muita notícia, assim. Claro, se você for pesquisar na parte de esporte, você vai ver as coisas e tal. Mas para gente que não assistiu, estava alheio, o que estava acontecendo lá, de repente, as redes sociais são inundadas por coisas falando das Olimpíadas, né? Aparentemente, se você não assistiu nada, a única coisa que aconteceu na abertura foi isso. E esse é o problema, porque a abertura teve 4 horas, né? E isso aí foi uma cena que eu não sei quanto tempo durou, se foi alguns minutos e tudo mais, né? Então, as 4 horas que você tem de abertura toda ficou resumido a um frame, né? Foi uma foto dessa leitura aí que o pessoal fez do que estava acontecendo lá, né? Então, isso é complicado. Isso é complicado também, reduzir tudo a um... Porque, assim, se não fosse... Eu não vi mais nada da abertura. Eu não vi a entrada dos brasileiros lá e tal. Não. Eu não vi desfile. Eu ouvi dizer que teve um cara fazendo parkour nas ruas de Paris. Eu vi a apresentação lá da Celine Dion lá na Torre Eiffel. E só. Então, assim, se não fosse esse burburinho todo que gerou por causa disso, a gente nem continuaria a vida, seguiria tranquilamente, né? E, então, o objetivo dessas coisas também tem esse lado de gerar
notícia, né? Gerar falatório sobre aquilo para manter aquele assunto quente, né? Mais tempo do que o necessário. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Tentar analisar as coisas com não de momento, sabe? Tudo leva você a comparar. Que horror, vou lá. Meu Deus, olha o que estão fazendo conosco, não sei o quê. Não, cara, se você está discipulando alguém, continue discipulando essa pessoa, continue ensinando Jesus a ela. Se está evangelizando alguém, continue evangelizando, essa é a tua função, ok? O que aconteceu em Paris, deixa estar em Paris. Os cristãos lá da Europa, lutem com isso, ok? O Natan tá falando algo cristãos da Europa, lutem com isso. Vão lá fazer a parte de vocês, vão ganhar lá aquela galera, tá? A gente que tá aqui ganhando, a galera aqui do Brasil, continua ganhando a galera aqui do Brasil, tá? Não precisa ficar entrando em polêmica, não. Só leva Jesus assim, sabe? Leva cura, leva a palavra de conforto, leva a palavra que gera arrependimento, sabe? Foi para isso que a gente foi chamado. A gente não foi chamado para ficar fazendo polêmica na internet. Porque agora a galera acha que tudo a gente tem que dar opinião, tem que ser... a gente foi chamado para fazer polêmica na internet. A gente não foi chamado para fazer polêmica na internet e nem prestar consultoria se foi polêmico ou não. Ninguém foi chamado para ser consultor de polêmica, gente. Mas o cristianismo hoje no Brasil e no mundo está se resumindo a isso. Me desculpa. Você foi chamado para mais do que isso. O Senhor tem algo maior do que isso para você. Me perdoe aqui se você não concorda comigo e também nem estou pedindo para que você concorde, não estou impondo minha opinião sobre você. Não imponho nada sobre você. A única coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte: eu e você, nós somos chamados para algo maior, mais excelente. O Senhor nos deu um chamado. E, olha, os campos, eles estão cheios aí, ó. A gente só tem que ir, tá? A gente tem que ir. Você está indo? Você está indo? Porque tem um monte de gente precisando de um abraço, de uma palavra, de um consolo, de um conforto. E a gente está indo ou a gente está aqui parando para ficar gerando polêmica e falando, prestando consultoria de polêmica na internet? Me desculpa, você tem um chamado mais excelente do que isso. Você carrega uma palavra que é viva. E é para isso que você foi chamado, para espalhar ela. Agora, se você não está fazendo, você tem que parar para prestar consultoria de polêmica. Motoboy de treta, né? Poxa, então acho que a gente está vivendo o cristianismo aí diferente. Eu não sei, sabe? A gente não tem que ficar parando para virar, vamos lá, consultoria de polêmica, se é ou não. Não, cara. Tenho certeza que você tem que continuar lá discipulando, orientando pessoas, ajudando, abraçando, consolando, confortando, cuidando e ajudando a pessoa a crescer em Cristo. Tem um monte de gente precisando. A gente só precisa arregaçar as mangas e fazer. Porque eu tenho certeza que trabalho não falta. Só me desculpa. A gente não pode ficar parando aí o reino de Deus e a expansão do reino de Deus e levar a Cristo, porque a gente tem que parar para falar, tá vendo? É por isso a igreja tem que tomar lugar. A gente não sabe o que a gente tem que tomar, gente? A gente tem que tomar das garras de Satanás um monte de gente que está indo para o inferno diariamente, com droga, através da depressão, através do suicídio, através de um monte de coisa e que a gente muitas vezes fica alheio porque a gente perde tempo aqui na internet fazendo consultoria de polêmica. Me desculpa. Foi para isso que a gente foi chamado, tá? O poder de Jesus que está sobre nós, que o aceitamos e que o conhecemos, e o Espírito Santo que ele deixou sobre nós, é para ir atrás desses. Não para ficar aqui na internet, meu Deus, falaram de Jesus. A impressão que eu tenho é que o texto de Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, se não me engano, versículo 11, diz lá, e elevou, separou alguns para apóstolos, para profetas, mestres, pastores e blogueiros. Parece que também é um dos cinco ministérios agora, blogueiro Criou-se o sexto. O sexto, o sétimo. Blogueiro. Esse é meu ministério. Eu sou blogueiro de rede social. Cara, isso não é ministério. Você não foi chamado para ficar defendendo Jesus e Deus nas redes sociais. Ele é o criador de todas as coisas. Acho que ele se defende sozinho. Não precisa de defesa nossa nesse sentido, né? Não. Mas enfim, a gente precisa
A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Só para... Porque eu vejo que o espírito do tempo, né, o Zeitgeist, que a gente chama em história, do cristão não está muito legal com esse acesso de rede social, que tem a ver com uma série de outros fatores sociais também. A gente está com o espírito de cruzada, quase. Eu sinto isso. Os discursos que eu vejo é um discurso, muitas vezes, de um cavaleiro, né, de um propagador de cruzada. Eu vou pegar minha armadura, minha espada, meu escudo e vou decapitar infiéis aí em nome de Cristo. É isso que eu estou vendo hoje. A única coisa é que, graças a Deus, a gente não tem espada nem armadura, mas temos dedos. Mas eu tenho medo dessas incitações da internet. Dedos, né? Eu, sinceramente, às vezes eu paro e olho e falo, poxa, isso aí parece que está incitando alguns. Porque a gente, como o próprio Eduardo já falou aqui, ele falou, olha, o que a gente fala nem sempre o outro entende da mesma forma que eu pensei, que eu achei que era. Aí quando eu incito alguém a fazer alguma coisa semelhante, né? Se fosse com os muçulmanos, aí seria diferente. Beleza, você não está dizendo que quer que alguém saia do seu lugar e repita o que aconteceu lá. Porém, você não sabe o que as pessoas estão entendendo daquele discurso. Vai que alguém fora da casinha ali, que está passando por uma série de coisas ali naquele momento, resolva, verdade, é para fazer isso mesmo, vai lá e faz uma loucura. Sério, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado com essa questão. Por isso que, assim, fazendo um parêntese, né, a questão toda lá que a gente fez, falando, né, do livro, explicando para o nosso público que aquele livro não tem nada a ver com a gente, que não é um lançamento do Parábolas, não foi um livro escrito por mim, enfim, a gente fez a primeira coisa que eu pedi para o pessoal, falou, ajuda borrando o rosto da menina, mudando a voz, porque eu não quero que, de alguma forma, alguém entenda que a gente está falando para atacar a pessoa. A gente sabe que quem estava fazendo aquilo ali não tinha nada a ver com o que estava por trás daquilo. Não, então, uma pessoa que está trabalhando e fazendo o corre dela, assim como todo mundo tem que trabalhar, fazer seu corre e ganhar sua vida. Então, assim, a gente não queria em nenhum momento que as pessoas entendessem errado o que a gente estava querendo dizer e, de repente, fossem procurar a rede social da pessoa que estava apresentando o livro ali e tal. Então, a gente toma esse cuidado, porque a gente não tem ideia de quem está assistindo o que você está produzindo, de quem está lendo o seu comentário. Então, assim, a gente tem que, como cristãos, buscar moderação no que a gente faz. Equilíbrio nas coisas que a gente pensa. Então, assim, tudo na rede social é levado para fazer você agir por impulso. Então, assim, eu não vou pensar, né? Você viu um vídeo, ficou indignado com o vídeo, vai lá e já destila toda a raiva que você tem dentro de você. Né? Tem que tomar cuidado com isso. Toda a questão da tecnologia tem nos tornado imediatistas, né? E se eu perguntar aqui, eu acredito que quase todos que estão aqui vão poder contar pelo menos uma experiência de vida de ter sido imediatista. Quem nunca comprou por impulso, por ficar horas na internet rolando feed, vendo várias propagandas iguais de uma coisa, e às vezes por impulso você foi lá e comprou, aí depois quando chegou o produto, você olha e fala, puxa, nem era assim, nem era aquilo que eu achava e eu nem estava precisando tanto. Eu conheço várias pessoas que já fizeram isso, sabe? Então, a questão a gente está imerso numa rede social que nos leva a fazer isso, que nos torna ansiosos, que nos torna imediatistas, que faz com que a gente tome decisões sem pensar, sem parar para analisar o que está acontecendo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado se não está sendo influenciado, né? E aí, muitas vezes, assim, o que para o cristão era, não, eu vou parar, eu vou orar, eu vou pedir que o Espírito Santo fale comigo, que ele ministre o meu coração, que ele traga a paz que excede todo entendimento, né? Que vem do Senhor para esse problema que eu estou vivendo. Não, a gente não está mais fazendo isso, a gente está fazendo com que tudo tenha que ter uma reação, tudo tem que ter uma resposta. Nem sempre. E, além de tudo, você precisa tomar cuidado hoje, porque com os cortes, muita coisa que você vê, um trecho de uma coisa maior, ela foi cortada para dar a entender uma coisa que não é o que está no total ali. Vou falar uma experiência, sem citar a fonte, que aconteceu essa semana. Recebi um vídeo
assisti o trecho ali, né, o corte que foi feito do vídeo, eu fiquei indignado. Falei, meu Deus, isso aqui é um absurdo. Depois, no outro dia, se eu fosse escrever na hora, eu ia me arrepender. Mas depois, no outro dia, recebi complementos daquela mensagem, daquele vídeo, onde mostra a pessoa falando, não, isso aqui tudo é uma lenda, não é verdade, é uma história que eu estou contando aqui. O primeiro vídeo dava a entender que a pessoa falou aquilo literalmente. E aí eu fiquei abismado. Depois, no complemento do outro dia, parece, não, isso aqui é uma história que eu estou contando para explicar algo diferente. Então, tem que tomar cuidado. Até você não pode assistir um vídeo de 30 segundos e já sair xingando a pessoa que fez o vídeo ali e tal, se aquilo é parte de um negócio maior. A gente tem que aprofundar a nossa análise, pesquisar mais, porque senão é complicado, né? E eu vejo que hoje tudo, assim, a gente fez um post no Instagram que era uma crítica para a igreja, uma reflexão para nós, né? Olha, teve acho que 600, 700 curtidas lá, mas eu duvido que mais de 10% tenha olhado as outras fotos que não a capa, né? Da profanação olímpica que estava lá. É isso. A maioria nem olhou, porque a crítica era pra gente, na verdade, não era para quem. E outra, né? Ah, nossa, estou indignado com isso aqui. Vai chegar lá nas pessoas que fizeram aquilo lá. O seu comentário na sua rede social vai chegar lá no Comitê Olímpico Internacional lá e as pessoas vão ficar. Não vão ver. Então, assim, os comentários que fizeram no post que a gente fez, que tinha a entender, olha, reflita sobre a nossa realidade. Em breve a gente vai ser o grupo majoritário e como a gente vai reagir com quem criticar a gente. A gente está num país, teoricamente, com liberdade religiosa, cada um pode professar a fé que quiser. E como vai ser quando a gente for a maioria? A gente vai continuar com essa mesma proposta ou a gente vai querer obrigar todo mundo a virar cristão? Fica aí o questionamento, dá uma olhada aí, presta atenção nos discursos de rede social de figuras influentes no meio gospel e você vai ver que talvez a gente esse futuro meio apocalíptico aí não está muito distante da gente, não. Né? As pessoas estão fazendo algo além do convencimento pelo Espírito Santo, pela pregação do Evangelho. As pessoas querem que você vire cristão de qualquer jeito. Então, eu tenho um pouco de receio com o rumo que as coisas estão tomando. Quando acontece alguma polêmica dessa, a gente vê a efervescência das redes sociais, todo mundo destilando muita raiva, e eu não sei se é isso que Jesus chamou a gente para fazer. Além do que, a gente serve um Deus que é soberano, o Criador dos céus e da terra. A gente realmente precisa sair em defesa dele? Entendi lá os caras do Charlie Hebdo lá, eles estavam defendendo um homem que eles denominam profeta. Né? Agora, o Deus que criou os céus e a terra, que criou a cada um de nós, e quando ele olha para cada um de nós, ele vendo toda a nossa existência na frente dele, a gente precisa sair em toda essa efervescência de ir lá e ter que defendê-lo? Eu acredito que não. Se fosse assim, Jesus ia aprovar lá Pedro ter sacado a espada, cortado a orelha e defendido Jesus à base das armas, né? E não foi isso que aconteceu. Ele repreendeu Pedro, na verdade, e foi levado, né? Então, assim, quando eu olho para Jesus e olho para a reação dos líderes aí, muitos líderes evangélicos, eu vejo que tem uma dissonância aí, né? Tem uma diferença de comportamento entre o nosso mestre, que deveria ser o exemplo que a gente deve seguir, e a reação que as pessoas estão tendo, né? Não bate muito as duas coisas assim, né? Então eu tenho um pouco de receio com o rumo que a gente está, o caminho que a igreja está tomando nesse sentido aí, nesse mundo gospel, entre aspas, assim, né? Que é uma maneira pejorativa de falar da igreja. Eu vejo que muitas vezes a gente está indo para um caminho bem complicado. Eu tenho medo da gospelfera. Estou dando uma olhada depois, a gente pode trazer aqui um pouco sobre teologia do domínio, sobre alguns outros conceitos aí que estão em vigência, estão acontecendo, e é complicado. É porque daí aconteceu um negócio e já vem, né? A galera da gospelfera. Por isso que a gente tem que tomar todos os lugares. Gente, vamos começar ali, sabe? Só levando o evangelho para quem precisa só, tá? Vai lá. Só. Você já tá fazendo? Continua fazendo. Vai lá. Continua fazendo. Vai. Tá? Continua fazendo.
Leva o evangelho para quem precisa, tá bom? Leva o amor de Jesus para quem precisa, tem um monte de gente precisando. Uma galera. Não tem que ficar nessa, vamos tomar o poder, vamos o seu... Vamos para a simplicidade do evangelho, né? Levar Jesus para quem precisa, levar o pão para quem tem fome. Vamos lá. Vamos começar por aí, tá? É esse o nosso trabalho aqui na Terra, tá bom? É sobre isso que a gente tem que pensar. Acho que daí já começa a elucidar um monte de coisa aí na nossa frente, na nossa cabeça. E vamos lá.